Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão de Química do vestibular da Faculdade Santa Marcelina, o processo seletivo de Medicina para ingresso no segundo semestre de 2026. A nossa questão de hoje é a 10ª questão e é a última questão desse bloco de 10 questões de Química da Faculdade Santa Marcelina. Só lembrando que essa é uma questão da banca da VUNESP e se você vai prestar vestibular, que a banca da VUNESP prepara a prova, treinar as provas que a banca fez esse ano é uma excelente estratégia. Vamos agora à resolução da questão número 10. 3 recipientes contendo líquidos propanal, propanona e propan-2-ol foram submetidos a 2 testes para identificação. Para isso, uma fração de cada um desses líquidos foi colocada em um tubo de ensaio diferente, tubo 1, 2 e 3. No primeiro teste, os líquidos foram aquecidos até ebulição e foram anotadas as respectivas temperaturas de ebulição, T. Após os líquidos resfriarem, foi realizado o segundo teste, que consistiu na adição da solução oxidante de permanganato de potássio com ácido sulfúrico a cada um dos tubos. A tabela traz os resultados obtidos para os 2 testes. Tubo 1. Primeiro teste, temperatura de ebulição, 48 graus e formação de substância ácida na presença da solução oxidante. Tubo 2, uma nova temperatura e um novo resultado na presença do permanganato. Tubo 3, nova temperatura de ebulição e não houve reação. Pergunta A, finalmente. Que tubo de ensaio 1, 2 ou 3 contém um líquido com menor pressão de vapor? Para responder essa primeira parte do item A, o aluno precisa lembrar o que significa pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão que um vapor faz quando um recipiente fechado, o vapor, encontra em equilíbrio com o próprio líquido. Bom, a definição é um pouco complexa e um pouco demorada. Para a gente responder a maioria das questões que a banca da VUNESP faz, basta você pensar assim, ó, a pressão de vapor está relacionada com a tendência em evaporar. Quando eu for responder quem é que tem a maior ou menor pressão de vapor, eu vou pensar quem tem maior ou menor tendência em evaporar. Feita essa tradução, vamos chamar assim, a gente escolhe a questão. Vamos com calma. Olha, o texto nos pediu quem é que tem a menor pressão de vapor. Menor pressão de vapor significa que tem menos vapor? Poxa, se tem menos vapor, é porque evaporou menos? Quem evaporou menos dentre esses aqui? Para a gente saber quem evaporou menos, a gente vai olhar a temperatura de ebulição. É o tubo 2. Por que isso? Como ele tem maior temperatura de ebulição, ele evapora menos, tem menos vapor, portanto, menor pressão de vapor. Então, organizando a nossa resposta aqui, isso vai ficar assim. O líquido com menor pressão de vapor é o do tubo 2. A banca não pediu para a gente explicar por quê e o critério de provas nem apareceu a explicação. Mas se você quer responder outras questões que aparecem na banca da VUNESP, você vai guardar assim, ó. Você pode usar a seguinte estratégia. Quanto maior a temperatura de ebulição, menos o líquido ebule, menos ele evapora. Se ele menos evapora, tem menos vapor. E se tem menos vapor, é menor a pressão de vapor. Você pode guardar o contrário também. Vamos organizar o contrário. Vou pôr o contrário aqui. Substâncias que tenham baixas temperaturas de ebulição evaporam fácil. E se evapora fácil, tem mais vapor. E se tem mais vapor, é maior a pressão de vapor. Por que a gente focou no menos? Porque a pergunta foi essa. Quem tem menor pressão de vapor? O menor pressão de vapor é sobre aquele que tem a maior temperatura de ebulição. Então, a maior temperatura de ebulição, menor pressão de vapor. Feito esse primeiro pedaço do item A, vamos para o restante do item A. Olha só. Qual o tipo de isomeria plana existente entre propanal e propanona? Ô, gente, a pista já está dada. Um é al, de aldeído, e o outro é ona, de cetona. Prop são 3 carbonos, eu não preciso nem desenhar as moléculas. Já me disse que são isômeros. A pergunta foi, qual é o tipo de isomeria existente? Você responde, propanal e propanona são isômeros de função. Como é que o aluno percebe rápido que são isômeros de função? Primeiro, ele precisa entender. Se a pergunta foi qual é o tipo de isomeria, então são isômeros. Mas se ficou em dúvida, se ficou achando que pode ser um peguinha,
vale a pena você desenhar a molécula. Eu vou desenhar aqui o propanal. São 3 carbonos e um aldeído na ponta aqui, ó. E o resto hidrogênios, ó, 3 aqui, 2 aqui. Esse é o propanal. Agora, a propanona também são 3 carbonos, só que a carbonila fica em carbono secundário, quer dizer, aqui no meio. 3 hidrogênios aqui e 3 aqui. Observa, ó, são isômeros. Tem 3 carbonos, são 3, 2, 6 hidrogênios, 3 e 3, 6 hidrogênios e um oxigênio, são isômeros. A diferença entre eles é que um é um aldeído, terminou com al, e o outro é uma cetona, terminou com ona. Respondida a questão, já vai para o item B. Essa é a 10ª questão, é a última questão dessa prova, com 10 questões de química. Inclusive, se você perdeu a primeira questão e quiser olhar o vídeo dessa primeira questão, vou deixar um link aqui para vocês acessarem o vídeo. Agora, olha o item B. Qual é o líquido no tubo 1? Para a gente responder qual que é o líquido no tubo 1, a gente tem que lembrar quais são os candidatos. Vamos voltar aqui, ó. Para a gente lembrar os candidatos são propanal, um aldeído, propanona, uma acetona, e propan-2-ol, que é um álcool secundário. Para a gente saber que é um álcool secundário, tem que montar a cadeia e perceber que tem 3 carbonos e a hidroxila, o OH, está ligado no segundo carbono. Então, esse carbono que está no meio de 2 é um carbono secundário. Você monta, e com a experiência você vai montando a molécula de cabeça, mas por enquanto não precisava montar, pelo menos por enquanto. Vamos dar uma olhada. A pergunta é: qual é o líquido presente no tubo 1? Olha o que aconteceu no tubo 1. No tubo 1, a gente sabe que ele tem uma grande pressão de vapor, porque é um líquido que evapora muito fácil, mas olha o que avisou para a gente, que na solução oxidante forma substância ácida. Qual desses daqui, na presença de um oxidante, se transforma em um ácido? Aqui o aluno precisa lembrar das reações orgânicas. Qual é a substância que pode virar um ácido, especialmente um ácido carboxílico? É o aldeído. Então, eu só preciso responder qual é a molécula. Mas por que eu vou responder que é o aldeído? Porque na oxidação deste aldeído, ele vai virar um ácido carboxílico. Então, lembra, ó, álcool primário, oxidando vira aldeído, oxidando vira ácido carboxílico. Mas aqui, para essa pergunta, eu só precisava responder. O líquido no tubo 1 é o propanal. E para a gente fechar o item B, represente a transformação ocorrida no tubo 2, utilizando o seguinte esquema: nome da substância, oxidante, nome da substância e H2O. O líquido 2, lembra que os candidatos são propanal, propanona e propan-2-ol. A gente já sabe que no tubo 1 é o propanal, tá aqui, tubo 1. No tubo 2, ou é propanona ou é propan-2-ol. No tubo 2, olha o que o texto me observou, que o tubo 2 tem a formação da substância presente no tubo 3. E o tubo 3, na oxidação, na presença de um oxidante, ele não reage. Então, quem é o tubo 2? Quem é a substância que vai transformar em uma nova substância? Acho que já ficou meio evidente que aqui a substância vai ser a substância 2, se transformando na substância 3. E aí, para você saber quem é quem, aqui, olhando para as moléculas, olha o que você tem. Você tem a molécula de álcool secundário, propan-2-ol, se transformando na substância 3, que é a substância 3 é a propanona. Vou até por aqui a propanona, esse aqui é o propan-2-ol. E eu só tenho que representar a reação. Então, vamos lá. Estou organizando sua resposta. A transformação ocorrida no tubo 2 foi propan-2-ol, na presença de um oxidante, vira propanona e água. Aqui, se o aluno domina muito as reações orgânicas, ele ganha muito tempo. É uma questão de reação de oxidação de álcool, então é uma reação muito frequente em provas de vestibulares. E se o aluno domina bem a oxidação de álcool primário e de álcool secundário, ele olhou para essa questão e já sabia qual o desenho que ela ia ter. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai mais vídeos com resoluções de questões. Dentro de uma semana, mais ou menos, eu vou editar e juntar, ou tentar juntar, os 10 vídeos das 10 questões do processo seletivo da Santa Marcelina. Às vezes eu não consigo juntar os 2 vídeos, que fica muito pesado e não dá conta de subir, de editar o vídeo. Mas, para quem quiser assistir todos os vídeos, eu vou deixar nessa playlist que você acabou de encontrar, que você vai perceber sobre a resolução da Faculdade Santa Marcelina. Se você está prestando vestibular da VUNESP, vale a pena treinar essa prova. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos.
e até mais.